Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prova Real, um podcast da UAP que conta a história de profissionais que se colocaram à prova e entregaram resultados reais. Sem dúvida alguma, é o principal episódio, o mais especial de todos, não tenho dúvida alguma. E para esse episódio eu vim recheado de co-hosts dessa vez, né? Então eu tenho aqui o William, que é o nosso sócio, CTO da UAP, Nelinho, sócio também da UAP e, obviamente, sócio da Blan Digital, Luciano também. Os dois foram fundadores da UAP, então é um privilégio ter vocês aqui com a gente, com certeza. E, obviamente, hoje a gente vai falar do principal case que a gente teve até hoje dentro da UAP, né, que foi com o Fernando e com o Eduardo. Cara, um prazerzaço estar aqui com vocês. E queria já começar perguntando para vocês como que começou, cara, essa história da Growth lá atrás de vocês dois com a UAP, que era Web Art, o App Store, e hoje é só a UAP. Como começou? Fazendo um adendo aqui, né? Uma vez quando eu falei de programador com o Nélio, falaram assim, ele é como se fosse um fenômeno. O Ronaldo mesmo, fenômeno da programação. Aí eu falei, pô, mas o Will programa pra caramba também, né? Daí ele falou, a galera falou assim, ó, tem um fenômeno e tem um Ronaldinho bruxo mesmo. Ele é um Ronaldinho bruxo. Ele é fora da curva total. Falei, então, muito bom. Então a gente tá bem assessorado. Excelente. E aí, como começou essa relação? Acho que foi de uma necessidade nossa, como até num trecho que eu tive agora ali com o Lu, de uma pequena pergunta ali, uma entrevista que a gente tava fazendo. A gente sempre olhou todos os detalhes e dados diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. E nesse diariamente, no começo eu olhava mais ou menos de hora em hora, e nós estávamos em outra plataforma. E por olhar de hora em hora, meia hora, sempre ficava com o barra ping ali do site para dar uma olhada se estava caindo ou não. Eu via que direto tinha inconstância no site. Então eu encontrava inconstância, abria um relatório, abria um chamado, e abrindo o chamado não era suprido a nossa necessidade. A gente entrava numa fila de espera. E aí, através de atendimento, abria um ticket, aí entrava no ticket, lá dentro tinha várias outras marcas muito maiores que nós, então eles entravam, claro, na preferência, era óbvio isso, né? Você quer solucionar o caso do maior, que tá perdendo mais faturamento, quer estancar esse sangramento aí o quanto antes. E aí, em busca disso, nós conhecemos a UAP. Fomos atrás de referência, todo mundo falou muito bem. E aí, marquei uma reunião, eu não lembro se foi com o Nélio ou com o Luciano. Foi com um dos dois. Foi comigo. Foi com você, né? Ocasião foi comigo. Foi com você. Eu falei, cara, aceita falar comigo? Acho que era no sábado, né? Era no sábado ou era no domingo, assim? Era no final, não, era no sábado. E aí o Lu falou, cara, pode vir aqui amanhã, não tem problema. Falei, cara, então tá bom, então amanhã eu tô aí. Pensei, cara, o cara pra me atender no final de semana já não é normal. Já gostei, tá bom. Já é do nosso estilo. Eu fui lá, fui eu, na época, junto com o Thiago, que é o Thiago da Deluca, que eu acho que atende a marca até hoje ainda com a agência dele. E nós paramos na frente, na época, de uma casa. E aí eu liguei e falei, cara, a gente tá aqui, mas não tá achando o local de vocês, tal. Aí o Lu falou na época, vocês estão acho que era num Jeep, né? Um Jeep cinza. Aí ele, esse carro mesmo. Vocês estão na frente do endereço mesmo. Eu olhei, era uma casa, né? Era uma casa no começo. A frente lembrava uma casa mesmo, né? Uma casa, assim. Aí cara, beleza, não tem problema nenhum. A gente nunca ligou pra isso, a gente sempre ligou pra pessoas que queriam fazer o além. Dar o sangue. E entrando ali, conhecendo toda a equipe, conhecendo toda a estrutura. Vocês não eram grandes ainda como são hoje. Nós também não éramos grandes na época. Mas nós olhamos uma coisa que tinha de diferente em vocês. Que era, cara, quero atender eles de perto, quero dar atenção máxima e quero crescer junto. Então, foi isso que a principal coisa que foi determinante pro cara escolher vocês. Porque tinha, na época, muitas plataformas, muita gente queria estar com a gente, mas o nosso principal foco de estar junto com vocês é a dedicação de vocês junto com o cliente de vocês. Cara, aquele tete-a-tete de eu falar direto com o Nélio, eu falar direto com o Luciano, eu falar direto com o Edemilson, eu falar direto com o William, eu falar com o Felipe. Então, esse contato próximo é o que fez o cara olhar e falar, cara, é aqui. E aí eu entrei lá dentro, ele apresentou tudo, apresentou os devs, apresentou a empresa. E a única coisa que eu perguntei pra ele foi, cara, você consegue dar condição, né? Você consegue dar conta do volume de acesso que eu tenho hoje? E o Luciano falou, sem dúvida alguma. Aí eu falei, tá. Falei, cara, mas olha só, eu tenho tal volume de acesso.
é um volume já um pouco expressivozinho na época, né? Era um pouco expressivo. Falei, cara, não posso deixar que o meu site caia. E o Lô apresentou todo um projeto de, cara, vou botar uma segunda camada, vou botar um negócio, aqueles de elasticidade para dar conta de vocês, abrir mais servidores, tudo. E eu falei, cara, tá bom. Eu me lembro de ter ido pra casa, eu acho que era de um sábado pra um domingo, eu liguei domingo cedo pra ele. Falei, cara, se ele for bom mesmo, ele vai me atender. Acho que foi bem cedão, acho que é domingo 6 da manhã, assim. E aí ele me atendeu. Eu falei, cara, tal coisa. Não, assim, a gente resolveria assim. Aí de tarde, de domingo, eu liguei pra ele de novo. E tal coisa. Ah, não vai ser assim. E a migração da nossa... Aí depois, mais de noite, domingo de noite. As migrações da palavra-chave, do nosso SEO, pra não perder, que a gente sempre fez um trabalho muito bem feito de SEO. Não, a gente vai resolver assim, com o Nélio, com a Front. A gente vai deixar os devs da madrugada inteira, não sei o que. Eu falei, Fernando, cara, é eles. Não tem como não ser. Então, eu acho que é aquela frase que é comum, né? Por que o tubarão não ataca o tubarão? Porque ele se reconhece. E ali eu reconheci que tinha pessoas que eram tubarões junto, que queriam vencer, que queriam estar no além, que queriam, tipo, pô, eu não vou passar uma madrugada todinha sozinho sem ninguém me atender. Caso o site caia, caso apresente algum erro no site, caso aconteça qualquer coisa. E sempre tivemos contato direto com quem resolvia as dores. Que era o William, Felipe, Luciano, Nélio, Milson, a galera toda. Eu acho que vai até um pouco mais além. Dava de ver que o exemplo, ele arrasta, né? Então, o exemplo, o que é um papel, o que é um líder, né? Como é que um líder propaga? Como é que ele consegue ser um líder forte? Quando ele atua fazendo, pelo exemplo. Então, quando ele atua fazendo, o próprio time vem atrás disso. Então, quando vocês executavam, quando vocês estavam de madrugada e o time via que vocês estavam juntos, isso aqui refletia no time também. Então dava de ver que o time estava junto, que era uma coisa que eu não consegui enxergar nas outras plataformas, porque, voltando na história, nós começamos com uma plataforma que era lá de São José, que na época chegou a ficar grande pra caramba, e eles quebraram, depois de um tempo, nós saímos antes deles quebrarem, mas era uma baita uma plataforma, tinha um baita produto e não tinha um baita atendimento. De novo, tinha um baita produto e não tinha um baita atendimento. Migramos a plataforma com dor no atendimento, buscando atendimento numa segunda plataforma. Eles tinham um atendimento ok, mas não tinham um bom produto. Isso. Ficamos com a dor de um produto que era só casar os dois, nós tínhamos o ideal. E aí quando nós vimos que tinha um bom produto no de vocês e tinha um bom atendimento, o Edu lembra até hoje que o Edu falou, cara, eles 100% fechado, é isso. E fazendo uma analogia disso, é o seguinte, você não precisa ter, falando da parte de estrutura de vocês, porque era uma casa. E você precisava do local para entregar um bom produto. O que a gente precisa? Fazendo a analogia de um time de futebol. Eu quero jogadores bons. Eu não quero saber onde é que eles estão treinando. Porque onde eles treinam não é o que vai dar o resultado ali pro jogo. É o comprometimento deles, a garra, a força de vontade, disponibilidade daquilo, comprometimento de fazer o que tem que ser feito. E vocês tinham isso. E tem até hoje. Então isso que era muito legal. Então quando eu entrava em uma reunião com o nosso time, eu já sabia que eu estava muito bem atendido, muito bem, com um bom suporte. Então, quando nós fomos migrar da segunda plataforma para a terceira, que foram vocês, migrando 3 vezes até hoje, poxa, migrar 3 vezes uma plataforma grande, uma das coisas mais difíceis que existem. E assim, toda madrugada, estava lá Luciano, Nélio, William e o time, bem, com capacidade de fazer, Danilo, Felipe, etc., que tocavam como se fosse deles. Então, isso é o ouro. As pessoas que tocam como se fosse deles. Então, quantas vezes eu liguei pro Edemilson, sábado, domingo, não para reclamar de problema, mas para tentar encontrar meios da gente fazer as coisas diferentes. Porque problema vocês quase não tinham. Então, sobrava tempo para resolver coisas que a gente queria crescer. Então, funcionalidade nova, essas coisas tudo. E isso é a chave de quem faz, vai em busca do sucesso, né? Porque a gente para de perder tempo com coisas simples de, cara, era um erro aqui, travou a operação, não tinha mais isso desse tempo. A gente ficou livre pra voar. A gente vê, Fer, que comportamento condiciona o outro, né? Assim, eu via vocês, cara, eu vi o Fernando falando, atendendo o chat, de madrugada com algum problema. Cara, isso condicionava a gente a entender, porque a energia que vocês colocavam no negócio não poderia ser menor, né, a nossa. Então, às vezes tava o Fernando chamando eu, o Nélio, de madrugada,
Batoré do outro lado, precisamos despachar. E a gente falou, putz, cara, 3 horas da manhã a gente resolvendo o problema. Então, eu acho que o comportamento de vocês também condicionava muito o nosso, né? A gente não poderia nunca estar abaixo daquilo que vocês já entregavam. Então, acho que pra gente foi um aprendizado também, né, Nelinho? Eu tava comentando com o Fer isso antes aqui. Eu acho que em outros podcasts vocês falaram, né? Marcou muito pra mim essa questão do avô de vocês, né? Que vocês perderam. Cara, vocês saíram de lá pra continuar o atendimento. Do quanto isso era importante, porque qualquer ruído que desse, vocês estavam ali, vocês estavam vendo, e vocês tinham que ter um braço igualmente forte do nosso lado pra sustentar e resolver o problema rapidamente para que aquilo não virasse uma bola de neve. Né? Então eu acho que isso foi uma das coisas, um dos segredos aí do sucesso, né? Principalmente lá no começo. Você tem que ter parceiros que acreditam no que você está construindo, né? Esse é o ponto. Você vai crescer junto. Isso. Então, como o Edu fala várias vezes, né? Para outra empresa que fazia e-commerce, talvez a gente fosse mais um. Para vocês, a gente era tudo. Então, era vocês dando o máximo todos os dias. E não que vocês não façam isso para outros clientes, porque é o core de vocês, é o instinto de querer fazer e de querer resolver. Isso que é o diferente de vocês ali, né, cara? E tem que tirar o chapéu e salva de palmas para vocês, que isso aqui é uma das coisas mais difíceis que tem. Da pessoa ter fome de vencer. E vocês, como plataforma, num ambiente extremamente hostil, difícil pra caramba, a tecnologia não para de evoluir, então é uma evolução sem fim. Não chega num ponto que tu fala assim, o produto acabou. Não chega, é pra cima. Nada e nunca chega na areia, né? Porque sempre tem uma novidade. E isso aí que eu ia comentar agora. O maior diferencial da UAP, além desse atendimento, dessa proximidade, dessa qualidade em conseguir manter o seu site no mais alto nível, até sob ataque, porque quando você se destaca e você fica muito grande, você recebe muito ataque. Você vira fonte de ataque de tudo quanto é lado. De ataque hacker, né? De duplicar o site. Phishing, de duplicar o site, de lançar, de tudo. E até pra derrubar o site do ar, né? Então, assim, eles sempre estiveram muito dispostos e à frente dos ataques. Pra não deixar acontecer. E quando acontecia, resolvia em 5, 10 minutos. Se fossem outras plataformas, a gente ia ficar uma semana com o site parado, fora do ar. Coisa que nunca aconteceu nem de ficar 10 minutos com ele fora. Então, tipo assim, e ataque massivo que a gente recebia. Massivo. Porque como a gente ficava entre os 200 maiores sites do Brasil, acho que chegou a ser, por exemplo, chamava muita atenção. Quando uma equipe, não era um hacker atacando, né? Era uma equipe gigantesca, tipo, da Holanda, da Rússia, os caras da África do Sul, era cara, da Índia, muita gente atacando em massa. O que acontecia? Tinha equipe de vocês, cara, no front, como é na questão da saúde, né? Cara, você antecipando o problema e não resolvendo o problema. Então vocês sempre anteciparam-se do problema para que mesmo que ele acontecesse, ele fosse o mínimo de danoso possível. E a gente praticamente nunca sofreu dano nenhum, mesmo sendo tipo um site grande, com um olhar gigantesco das pessoas. Aí você vai ver empresas bilionárias, multibilionárias com o site uma semana fora do ar, site de montadora de carro fora do ar, e a gente nunca ficou 5, 10 minutos fora do ar. Dava a lentidão, mas não caía. Era isso. Dava a lentidão, mas não ficava offline. Travava o site um pouquinho, 10 minutinhos, resolvia, acabava. Aí ficava mais 6 meses sem acontecer nada. A pessoa que não entende do assunto, ela vai entender que, mas chegou a sofrer 5 minutos, mas foi mínimo. Tudo operando, etc. Em outras plataformas, a gente ficaria com certeza um dia fora. No mínimo um dia fora, se não ter perdido um mês inteiro, né? Então, isso você tem que cuidar no seu site. Você talvez não olhe isso hoje, eu sou um pouco pequeno, isso aí não me impacta em nada. Cara, mas quando você for grande, você precisa estar do lado de uma... Você vai ter que ter... Aí você vai ter que... Continue e vá até o fim ali, pra ser um parceiro. Você tem muito a perder. É como se fosse um sócio. Um parceiro de um negócio, de fato, né? Não é nada diferente disso. E é um sócio no final das contas, porque eles viam que nós tínhamos vontade de crescer e a gente crescendo, eles cresciam junto. Todo mundo era junto no mesmo barco. Então, quando você tem um parceiro que entende que ele não tá ganhando na escala e sim ele tá ganhando junto com o teu crescimento, é onde mora a maior riqueza de todas. Porque vocês não ganhavam na escala, vocês não queriam lotar de cliente para ganhar uma mensalidade de cada um. E vocês queriam o quê? Cara, eu preciso que eu tenha grandes e bons clientes
e até pequenos clientes que tenham potencial e queiram crescer, para eu ir junto com esse cara e todo mundo ir junto, entendeu? Eu acho que esse daqui é a cereja do bolo de vocês. Uma coisa que me marcou muito, muito, sabe o que é? Geralmente quando você abre um chamado, você é visto como um chatão. Puta, cara, aquele cara me chamado de novo, não acredito. E de vocês era sempre, cara, uma oportunidade que tem gente melhorando. Isso é muito, cara, isso é muito legal. Porque você entende isso como uma melhora de produto. E uma possibilidade de aumentar o faturamento. Tipo, eu vou pedir uma melhora no sistema de logística. Vocês estão juntos. Mas vocês também nunca trouxeram como um problema, né? Tipo, tem um problema e não funciona. É sempre assim, será que a gente poderia fazer diferente? E uma das coisas, né, que a gente conversava, Lu, até pelo trazer, é a simplicidade, né? Uma coisa que eu sempre admirei é que, assim, a gente poderia fazer trocentas coisas automáticas e a gente ia pro simples bem feito, dava muito resultado, né, Lu? Exato. E se a gente testar desse jeito? Né? Porque, assim, a gente sabe que a vida do empresário é resolver problema. Mas uma vez que você minimiza essa coisa de você só ficar fazendo gestão de problema, te abre essa margem para você. E o e se é muito produtivo, cara. Então a gente experimentava muita coisa, né? E sempre com base em número também, né, Edu? Testamos. Cara, ganhamos aqui centavinhos aqui, uma fraçãozinha aqui em percentual. Mas, poxa, ok. Então, fatos e dados para endossar esses testes que a gente fazia junto. E aqueles centavos que a gente ganhou aquela vez naquele pequeno ajuste, quando tinha um faturamento X, eram milhares de reais. Mas depois que o cara quintuplicou de tamanho, eram milhões de reais. Entendeu? Então, pequenos ajustes hoje que você olha e fala, cara, tô ganhando, bota um número redondo aí, 10 mil hoje. Cara, se você fizer vezes 10, vai ser 100 mil por mês. E 100 mil por mês é muito dinheiro, né? As pessoas tendem a não dar o valor exato pro que é. Por exemplo, uma empresa que fatura, sei lá, 100 mil, lucra 100 mil por mês. Aí, tem uma melhoria que dá 5 mil por mês. Ela, 5 mil só, não sei, pro trabalho. Mas e 60 mil reais no ano? Te ajuda ou não? Eu estou falando do mesmo valor aqui. Então, lá no final, quando você fala do quanto isso aqui impactar, é bastante, né? Então, e 600 mil em 10 anos? Te ajudaria nos 10 anos? No momento difícil, 600 mil ajuda. Então, a gente sempre olhou com o máximo de carinho e cuidado para qualquer tipo de valor. Porque é isso. Hoje eu acertei uma coisa de 5 mil. Amanhã eu acerto uma coisa de 20, 30, 50. Não é? Às vezes eu melhorei. Não é uma coisa que não me entrega valor, mas me entrega agilidade para o meu cliente. Qual que é o valor maior que isso? Quanto que isso me representa em valor mesmo? Às vezes não me dá dinheiro de forma direta, mas me dá NPS, qualidade de atendimento. E aí é quanto que vale isso? Não sei. E a gente tá contando aqui a história, parece simples, mas assim, eu falei do básico bem feito, né? Mas eu lembro do Fernando me ligando e falando assim, putz, cara, qual que é... A gente tem que ser melhor que o Mercado Livre. A exigência não era assim, qual que é o maior e-commerce do Brasil? É o Mercado Livre? E aí, pra envolver o Will na discussão, que era assim, cara, qual que é a tecnologia de front que esses caras usam? Aí, Will, essa vai ter que ser a nossa tecnologia de front, tem que ser melhor que o Mercado Livre. Foi por aí que a gente melhorou a estrutura e aí a tecnologia do front. Foi com base na provocação, tanto do Eduardo quanto do Fernando, não foi? E assim, além de discutir a tecnologia do front, o Fernando tinha conhecimento técnico. Então, assim, todo o papo com ele era muito técnico, era projeto, era a gente, vamos usar essa tecnologia e conseguir discutir tecnologia. Legal. Então isso era muito legal porque a gente começava a falar, a gente tá indo junto pra cá. Não tá sendo algo que o app tá falando, tem que ir pra cá, o Agru falou, tem que ir pra lá. Não, a gente tá junto aqui também. Então, a gente fez a primeira versão de front, depois a gente foi pra segunda e falou, não, o Mercado Livre tá usando isso aqui. Vamos então ir pra esse aqui, vamos. Fez todo o projeto, ia testando. Aí a gente teve também a evolução do front em fases também. Exato. Olha, ao invés de a gente virar tudo, vamos testar essa primeira. Pô, o primeiro teste foi animal. Vamos lá, então vamos seguir pro próximo. E acho que essa dinâmica do teste, né? O Lu falou do teste aí também. Acho que isso foi dando mais segurança pra gente fazer as mudanças. E as próximas foram muito mais rápidas. Então a primeira, olha, a gente vai ser mais cauteloso nessa primeira. Deu muito certo. As próximas a gente pode ser mais rápido. E vai indo. E a gente foi ganhando velocidade. E essa confiança foi sendo construída, né? Eu lembro o dia exato que eu participei da reunião que o Will falou, vou trazer a mesma tecnologia do Mercado Livre. Do outro lado era só, é isso, cara. É isso. Porque a gente sabe mas tudo. acontecia por causa dessa baixa... Entrega, site que seja igual, que a gente consiga bater de frente, o cliente entra e fala, é isso. Fala, o mesmo nível que eu tenho lá, eu tenho aqui. Na qualidade. Lembra que eles ficavam mapeando, vocês no caso, né? A qualidade do site, né? Os gráficos e etc.
e falava, pô, chegou num ponto que nós batíamos a qualidade deles. Tempo de carregamento, tempo de isso aí, tudo, Mercado é isso. Livre em qualidade de site, né? Pô, qual é o valor disso, né? Porque melhora a usabilidade do cliente, né? Que é o bem mais precioso que nós temos. Pô, quanto mais rápido ele carregar o site dele, Quer ver um negócio que prova isso? A gente ganhar o prêmio do EBIT. Diamante. Melhor e-commerce do Brasil. Ganhar do Magazine Luiza. Por ganhar do quantos Mercado anos Livre. seguidos? Foram vários anos seguidos, Foi né? 2 ou 3 anos seguidos que a gente ganhou o diamante, né? Então, assim, prova que um trabalho bem feito, com uma equipe bem estruturada como a de vocês, e com uma equipe nossa do nosso lado também, entendendo quais são as causas e entendendo, cara, também absorvendo o que vocês observam do mercado e o que vocês têm pra trazer. Porque vocês também traziam muita coisa. Vocês não deixavam o cara na mão, se vira o e-commerce de vocês, vai faturar, se vira aí, não. Vocês vinham com também novidades e vinham com outras frentes também pra ajudar. E aí, a funcionalidade, e quando a gente também trazia funcionalidades pra vocês, vocês colocavam ela em prática muito rápido. Tinha vezes que eu botava, tipo, eu chegava em vocês e falava assim, pô, precisava disso. Quanto tempo pra botar no ar? Cara, eu achava que vocês iam falar 3 meses, 6 meses. Não, 1 semana. Eu falei, não é possível que eu ia entregar 1 semana. Daí ia lá em 4 dias e entregava. Então isso era muito importante pra uma empresa, né? Fenômeno com o gaúcho, né, cara? eu ia falar exatamente isso aqui agora. Primeiro que quando falava esse tipo de coisa, o Eduardo dava risada lá dentro, né? De, pô, graças a Deus, cara, tem alguém que entende o que a gente precisa. Que velocidade. Velocidade, muita. Um time só ganha quando tem velocidade. Velocidade é a coisa que mais... A falta de velocidade é a coisa que mais quebra a empresa, né? Na minha sala, dentro do saque, né? Não tinha sala. A minha sala que eu falo é o saque, né? Tinha um quadro para todo mundo ver, para todos que estavam lá, todo mundo via isso, que era assim, ó, o excesso de burocracia quebra uma empresa. Então tudo mais simples possível, cara. E era o jeito que nós fazíamos com vocês. E quando nós víamos que do lado de lá, isso era o mesmo que vocês acreditavam, cara, isso aqui era incrível. E tinha assim, ó, de time, né? Eu olhava e falava, cara, o que na minha cabeça sempre tive, né? Que eu não preciso ter os melhores. Eu preciso, cara, eu prefiro 1000 vezes ter uma pessoa nota 7, 8, mas extremamente comprometido com garra, né? Sangue, lágrima e suor comigo. Do que ter uma pessoa nota 10 que estraga o meu time. Então, ponto. Se um cara nota 7, 6, 7 estiver comigo, com o nosso time vai trabalhar para essa pessoa aqui, focar nos pontos dela e ela se tornar um 8, 9. Totalmente alinhado com a gente. Aí eu olhava pro time de vocês, tinha o Ronaldinho, tinha o Ronaldinho Bruxo. Aí depois aparecia o Felipe, Danilo. Eu falei, mas é a seleção de 94 completa, cara. O que é isso? Então, pô, é um time completo, né? E tu olha e falava, e muito bem entrosado. Um time onde ninguém tentava pegar ninguém. Então, às vezes você vê, tem que chamar um chamado, isso aqui não era responsabilidade minha. Eu nunca escutei isso. Falo e, cara, eu posso procurar nas minhas conversas e nunca teve assim, ó, eu chamar alguém e falar, aquele cara não foi bem feito, não era minha, isso aqui era de tal pessoa. Nunca, mesmo coisas que não eram de responsabilidade da pessoa. Por exemplo, chamei o Felipe, falei, cara, não está dando certo isso e aquilo lá. Não posso entrar em detalhes por causa que a gente deu um convite. Então, o assunto sempre vai ser mais filtrando do que a gente trabalhava, né? Mas assim, isso aqui não deu certo. Quando eu jogava na mão de qualquer pessoa, ele falava, eu vou resolver. Isso. Da casa pra dentro, vocês se resolvem. Isso. Nunca transpareceu pro nosso lado que tinha alguma coisa que não dava certo. Mas eu acho que do lado de vocês também teve muita humildade, né? Eu lembro do Fernando me ligando quando eu envolvi o Lu, falou assim, cara, caiu um pouco as vendas aqui. Cara, o que mais vocês acham que pode ser? Porra, vocês estão dentro do negócio perguntando pra gente. Aí eu falei, Lu, cara, vamos destrinchar o que pode ser, né? E, putz, eu acho que a maneira como vocês sempre ouviram sempre foi muito legal. Eu acho que esse episódio é legal, né, Lu? Do Edu. O Edu e o Fernando chamando a gente. Putz, e aí? O que eu posso fazer pra evoluir? O cara que tá dentro da operação o tempo todo. Acho que o primeiro ponto, assim, é essa humildade, né? Me ajude. Né? Porque geralmente você não tá acostumado, né? Aos caras de mercado, com o nome que a Growth tem. E os caras chegaram e falaram, o que vocês acham? Então isso é muito legal. E a liberdade que eles sempre nos deram, falei isso com o Edu ali fora, a liberdade que eles sempre nos deram pra experimentar. Né? Então a gente levou possíveis hipóteses pra eles. E, Edu, e se a gente tentar assim? Edu, vamos? E não tinha burocracia, não tinha comitê, não tinha... Era igual o que vocês falaram, era um dia, vamos testar amanhã. Vamos amanhã? Vamos amanhã. Aí no outro dia, Edu, parece que foi bom. Dobra o investimento, triplica o investimento. E medindo em tempo real. Não, deu errado. Vamos reduzir. Então, eu acho que esses 2 pontos, assim, essa humildade de ouvir
E, pô, vamos saber o que todo mundo tá achando disso aqui. Vamos ouvir pessoas diferentes. E essa coisa da agilidade de testar também. Vocês falaram da agilidade do lado da UAP, mas eu acho que tem que destacar também. Vocês sempre tocaram tudo de forma muito prática, né? E isso eu acho que gerou essa coisa nosso time em era conjunto. Vocês tinham uma seleção do lado de vocês, a gente tinha uma seleção do nosso lado. Cara, gente extremamente competente e, de novo, por que o casamento nosso deu tão bem? Porque nós tínhamos o mesmo sentimento, que é o objetivo. Qual que é o objetivo? Entregar um bom resultado para o nosso cliente, consumidor. Então, do nosso lado, a gente trabalha para o consumidor independente de quem estivesse certo ou errado. O nosso objetivo era resolver para que o consumidor não sentisse nada. Ele tem que entrar, tem que fazer uma compra perfeita. Ele tem que ir satisfeito da casa. Fato é que a gente ganhou o prêmio 3 vezes. Ao resultado disso, né, gente? Pô, concorrendo com gente que torra algumas centenas de milhões em e-commerce, né? Mais, né, do que a gente... Então, Quem que era o cara do seu time, Frank, que queria conhecer o Nélio, que ele só falava Nélio, mas nunca conheceu, aí um dia você gravou o Batoré, gravou o vídeo e falou, Nélio, eu tô com o Batoré aqui, e ele mandou um salve pro Nélio. Não, mas assim, eu achava muito, Léo, que esse ponto, né, dos times e até dos ajustes, das melhorias que precisaram ser feitas, eu achava muito legal que, assim, nunca chegava pra gente uma coisa vaga, nunca chegava uma coisa, porque o Fernando quer, porque o Eduardo quer. Não. Era sempre tudo muito embasado. Cara, tá acontecendo isso aqui no saque, a gente precisa fazer isso. E o que era legal? Isso não parava no Eduardo e no Fernando, não parava em mim, no Edmilson, no William. A gente levava pro time. Então, a gente fazia o time vestir a camisa e entender que aquilo fazia diferença na vida de quem tava comprando. E a gente sentia isso no time da Growth também. Porque muitas vezes a gente tocava com o time. Com o Batoré, com o Fabrício, com o time lá. Então, esse lance da gente enxergar o negócio de uma forma unificada, eu vejo que aconteceu de uma forma muito efetiva. E eu acho que isso fez muita diferença, né, no pacote todo. Quando você chega no colaborador, né? Pô, e assim, a Growth foi formada por milhares de colaboradores e todos especiais, cara. Então, todas as pessoas ali entendendo o objetivo do negócio, entendendo que na ponta tem uma pessoa que é como se fosse ele comprando. Então, ele tem que entender, se colocar no lugar daquela pessoa. O cliente tem sempre a razão? Não. Mas é dever nosso entender o que ele está pedindo e resolver o que ele precisa. Então, quando tinha isso, poxa, o Batoré, por exemplo, pedindo, eu mostrei para o Batoré o que nós queríamos, nós descíamos ao ponto de entender o porquê que aquilo ali vai ser bom para o nosso cliente. Então, quando o cara entende isso, ele fala, pô, imagina eu comprando, eu me coloquei no lugar do consumidor e comprando essa funcionalidade, melhorando o prazo de entrega, melhorando uma compatibilidade junto com o celular, com o device ali. Então, cara, esse tipo de coisa é quando ele passa a ser dono desse projeto. Porque ele sente a dor. Então, quando ele sente a dor, ele passa a ser dono do projeto também. E isso, cara, é de novo, né? Você pode chegar ali e dar uma ordem. Eu nunca vi isso aqui funcionar em 17 anos de experiência que eu tive, né? A gente nunca viu falar, cara, faz isso aqui porque tem que ser feito. Então, cara, seria bom se nós fizéssemos isso aqui, porque no final o cliente vai receber com 2 dias de antecedência, onde pode ser que nós estejamos atendendo a avó dele, que precisa muito desse suplemento porque está tratando algum tipo de enfermidade. Olha a diferença do discurso. No primeiro cenário e no segundo cenário, você tem a mesma busca pela mesma coisa. Com 2 contextos totalmente diferentes. Onde o segundo tem muito mais valor, muito mais peso. E ele vai dormir e acordar, todos os dias para tentar solucionar isso aqui, porque tem uma pessoa que precisa disso. Olha como é incrível isso, né? Você gera um senso de engajamento. A gente tinha programadores lá orgulhosos. Eu desenvolvi a feature A da Growth. Eu desenvolvi a feature B. Teve uma época... Hoje eles andam por aqui, todo mundo quer tirar foto, todo mundo sabe quem são eles. Tinha uma época que eles... Né, quem aparecia era a Growth. Eles tiveram muito essa humildade, né, esse cuidado com a marca. Aí teve uma época que eles foram lá na nossa sede. Ninguém sabia o que eram eles dois, olha só. Mas o time que tava lá via. E a gente tinha uma sala lá que era toda de vidro, igual essa, assim. E aí os meninos lá, Lu, aqueles lá são os caras da Growth? Falei, sim, por favor, deixa eu tirar uma foto com ele. Então, você vê, tipo, o programador super orgulhoso porque ele desenvolveu algo pra Growth e o cara da Growth tava lá.
Tem essa cultura, né? Tem essa cultura de olhar pro cliente, né? Tá construindo à toa. O programador tá construindo uma feature, ele sabe por quê, que é pra melhorar pro cliente. Pô, acho que isso de alguma maneira veio pro nosso DNA também, né? De contar pro time da por que servia aquela feature específica. De todo mundo abraçar a mesma causa, né? Com todas as pessoas que eu tive contato da UAP, todas as pessoas 100% comprometidas. Parabéns pra vocês, porque, cara, é uma das coisas mais difíceis que tem. O time com a cultura de querer atender bem, fazer acontecer e de realmente fazer acontecer, de botar em prática, entregar, né? Não teve, foram anos juntos, né? E anos de desenvolvimento de centenas de milhares de melhorias, né? Não teve uma que ficou pra eu contar e falar assim, isso aqui não foi entregue. Não tem uma. Todas foram entregues e todas foram entregues resolvendo a dor. Que isso é o principal, né? Porque eu falo pra vocês, essa água tem que ir, nós temos que melhorar o ponto disso aqui, sair daqui e ir pra cá, exatamente em cima dessa mancha que tem. Pô, se você entrega uma coisa que vem pra cá, não é 100%. Vocês sempre entregaram o negócio exatamente como foi pedido. Vocês botavam aqui e falaram, cara, já tá pronto pra se vocês quiserem isso, ela consegue se entregar com esses 3 aqui na frente aqui. Então tinha vezes que vocês já deixavam pronto pra, cara, pro futuro, talvez se vocês precisarem disso, a gente já entendeu pra onde é que vocês querem ir. Então mais ou menos ali fica fácil de, tipo assim, a questão de 1-2 dias pra, no dia que vocês precisarem disso, tá aqui. No dia que vocês precisarem disso é mais 4 dias. No dia que vocês precisarem disso é 24 horas. Então vocês deixavam sempre, cara, ramificações prontas pro futuro, né? Isso que é o mais difícil. Então você que tá nos assistindo, tá com dúvida de fechar com a app? Cara, essa dúvida já era pra ter ido embora faz tempo. Já era pra ter fechado. Então, cara, vocês são fenômenos. Eu acho que nada se constrói sozinho. Eu acho que quem quer levar o mérito sozinho, na verdade não tem mérito nenhum. A Growth, ela foi construída por centenas e milhares de pessoas e centenas e milhares de clientes. Porque sem os clientes não existiria a Growth, não existiria vocês. E sem a equipe de vocês não existiria a Growth para atender os clientes. Então é de frente para trás e de trás para frente. Você precisa entender isso tudo. É como se fosse uma locomotiva. Você precisa do maquinista, você precisa da maquinária puxando os vagões lotados, o trilho no chão para seguir um caminho, e nesse trilho indo operário lá na outra ponta, virando o trem indicado para um lado para o outro, um lado para o outro. E isso aí vocês faziam com muita maestria e foi uma somatória assim de uma dos principais motivos da Growth ter chego onde chegou, foi estar com a UAP. Vocês não estavam estruturados para o tamanho que a gente chegou, que era a Growth chegou a faturar, claro, é divulgado, é público, 2 bi. Mas pelo tamanho que a gente chegou pra vocês, a gente não teria chegado nos 2 bi se não tivesse com vocês, isso é certeza. Então, isso aqui é um depoimento que fica aí pra vida. Escolha boas pessoas e pessoas comprometidas com quem vocês estiveram e com quem vocês querem estar até o final. É mais ou menos isso, pessoal. O e-commerce é um casamento. Pra quem, né? Pra quem? Porque assim, pra quem que eu ligo, né? Pode dar algum problema, né? Isso. Pra quem eu tô fazendo o que eu faço, no final são pessoas, isso. Né? Mas eu acho que uma coisa legal que vocês precisam saber, eu acho que vocês influenciaram bastante, que assim, por mais, vocês são muito exigentes, né? A Growth sempre teve um nível de exigência. A gente falou do Mercado Livre, etc. Mas, cara, sempre teve reconhecimento. Eu lembro do Nélio mostrando, e a gente talvez vibrava sem vocês saberem, mas quando vinha um elogio, cara, eu lembro do Nélio recebendo um áudio do Fernando, falando, cara, vocês são sensacional, cara. Putz, isso aqui eu esperava menos, vocês entregaram mais. Não era nem sensacional, vocês são foda. Esses são foda. E aí eu olhava pro Nélio, cara, assim, de ver muitas vezes, e aí o Nélio pode confirmar, mas de ver o Nélio quase emocionado, cara, de falar, porra, vale a pena fazer isso aqui. Então eu acho que não é o cliente, tem tudo, mas a nossa relação impactava muito na nossa entrega. E eu acho que, você tem exigência, mas do outro lado tem reconhecimento. Conta aí, Nelinho, é isso ou não é? Poxa, o Edu falando ali, já deu olho aqui, já já deu uma engasgada aqui já. É muita história, né? Até antes ali, falando com o Fer sobre essa importância, né? A gente relembrando casos, cara, tinha horas que você falava de exemplos, assim, que dava um arrepio, assim, sabe? De você pensar, às vezes a pessoa, cara, é só uma relação ali de cliente-fornecedor. Não, cara, pra construir isso tudo, com certeza não foi só isso. Foi muito mais que isso, né? Sabe o que é o mais bonito disso do que tudo?
Eu não lembro de cabeça ao certo quantos anos a gente ficou juntos, uns 10? Acho que deu 8. 8? 8. É, 8. Eu falaria mais também. Parece que foi 20 anos de casamento, né? Foi tanto tanta tempo, coisa. tanto no dia a dia. Tá, foram 8 anos. Nunca teve um atrito. São, que continua, né? Nunca teve um atrito. Isso que é o mais bonito de tudo. Porque você vai ver, sempre teve muito respeito do nosso lado e do lado de vocês. Cara, onde que você vê que tem 8 anos com uma equipe gigante de um lado e uma equipe gigante do outro, e elas se respeitaram ao ponto de eu poder falar aqui ao vivo pra vocês e poder provar que, cara, nunca teve, cara, um bate-boca, nunca teve uma acusação contra o outro, nunca teve desconfiança um contra o outro. Pelo contrário, sempre teve muita confiança, sempre teve muito respeito e sempre teve muita entrega dos dois lados, que isso é o mais bonito de tudo. Cara, a UAP sempre se entregou pros clientes e a gente, como cliente, se entregou pra UAP pra, cara, vamos dar o nosso máximo porque os caras estão dando o máximo deles. E a gente tem, como se fosse numa... botar aqui um exemplo. Como se fosse numa guerra. A gente tava numa guerra e tinha um cara cobrindo a gente por trás. Que era o app. Cara, tamo aqui, o site tá ok, pode ir, pode aumentar o investimento em mídia, pode aumentar o acesso pra tanto. A gente quer chegar no acesso de tanto, X. Pode ir que a gente aguenta. E aí o cara tinha confiança de, cara, vamos. Que agora que eles aguentam. Pô, e agora a gente quer isso. Aguenta, não tem problema. Eu me ser desorganizado do meu lado, subir um puta de um anúncio com uma puta verba ali daquele lado e tentar derrubar uma plataforma. Claro que vai derrubar, porque não tá alinhado. É isso. Agora, se todo mundo... A UAP eu acho que não derruba, hein? Se eu fizer o teste, eu acho que ela vai escalar, ela vai sozinha, ela automaticamente vai escalar e não vai derrubar. Mas, pô, até pra ser justo, né? Tem vários comentários que você escuta que, pô, não foi justo. Porque o empreendedor, ele tem que ser comunicativo, né? Você tem que saber alinhar todas as pessoas. Então o Edmilson várias vezes me chamou e falou: Fê, o que você espera dessa data? Como é que você está se preparando para isso aqui? E várias vezes eu chamei o Edmilson para falar também. Edmilson, tem uma data específica do nosso ramo ou da nossa empresa que isso aqui é bom, isso aqui acontece dessa forma. Então se prepara para isso, fica pronto para aquilo. Por quê? Porque, o empreendedor é isso. Tem que estar tudo fluindo bem para dar tudo bem. E não eu jogar contra quem está junto comigo. Várias vezes você vê a pessoa falando: poxa, eu derrubei o site tal. Derrubou porque não estava alinhado. Porque se tivesse feito um mínimo de alinhamento, não tinha acontecido isso. De ter orgulho de falar: cara, eu derrubei tal plataforma tal plataforma não aguentou minha loja. Entendeu? Mas não é. Às vezes é falta de comunicação. E sempre, como teve muita comunicação e como vocês sempre tiveram um passo à frente, não tinha nem como acontecer isso, nem se a gente quisesse. O quanto que eles estavam de capacidade acima. Quando eu olhei a capacidade acima nos servidores, eu falei: não tem, né? Isso. Pode mandar Rússia, Índia, todos os hackers vir Tem que que não acabar vai a dar. internet no Brasil. Que o site vai caiu. continuar. Acaba a luz no Brasil, mas o site da Growth tá online lá. Que legal isso do lado de vocês, tirando, né? Se preocupando com a gente e com o nosso consumidor. Porque isso era custo para vocês. Na verdade, é custo. Mas vocês prezando pelo bom atendimento. Porque o que faz o cara, né, o cliente abandonar, perder o LTV, vamos dizer assim, né? É isso. Me tirar para eu me incomodar com coisas que eu não deveria estar me incomodando. Então, isso é perder o cliente. Então, se você atende ele bem, entende as dores dele e se antecipa, cara, qual que é a minha chance de eu sair disso aqui? Pô, se isso aqui faz parte do meu crescimento e me deixa livre para eu conseguir entender que aqui tem pessoas capazes de entregar o que eu preciso para os meus consumidores, eu não preciso parar para ficar olhando, prestando atenção nisso aqui, vocês são os caras de mercado que são referência nisso aqui, cara, eu tenho que olhar para outra coisa. Eu tenho que olhar para cultura, para time, para entrega, logística e etc. Bom atendimento e dezenas, centenas de outras opções. O Eduardo vai olhar para a marca, para influenciador, para um monte de outras opções também. Então, nos deixou livre. Vocês fazem parte do que a gente se tornou e grande parte do resultado da empresa foi por ter vocês. Por ter esse background, vamos dizer assim, né? Esse suporte bem feito. A gente tinha uma base sólida para poder se apoiar. Que era você. Legal. E eu acho que mais pro Lu e pro Nélio também, né, que fundaram esse negócio, eu e ele entramos depois, mas assim, o quanto que vocês influenciaram no que a gente é.
né? E eu conversava muito sobre, eu falei do básico bem feito, mas eu vou além disso, que é fazer o simples muito bem feito, né? E a minha cabeça, quando eu entrei no negócio, era, cara, vamos automatizar tudo, né? Vamos fazer tudo. Aí eu olhei e falei, puta, mas a Growth tá faturando isso, tá no Bling, né? No RP, que, putz, é um RP de entrada, é pra quem tá começando no e-commerce. E aí eu via muito o Lu e o Nélio com essa mesma pegada. Eu falava, cara, mas precisa disso, cara? Será que a gente precisa ter essa sofisticação? Será que não é mais simples? Então, cara, eu acho que a cultura de vocês, eu acho que influenciou muito na nossa. Eu acho que quem a gente se tornou hoje tem muito a ver com a nossa convivência. Porque a gente começou a se perguntar, cara, precisa disso, né? Se a gente fez tudo isso tão simples assim, será que eu tenho que ficar inventando, enfeitando pavão, né? Mas uma coisa que tinha do nosso lado era sempre de tentar entender a coisa pelo lado simples. Então, quando você pega um profissional, o que ele tenta fazer? Criar uma coisa muito complexa, muitas vezes até levando pro ego dele mesmo, que isso tem que cuidar. Tem que cuidar, e tem que ser dito, né? Porque o básico tem que ser dito, né? O óbvio tem que ser dito. O que a pessoa vai tentar fazer? Vai tentar criar uma estrutura para dizer que ele resolveu uma coisa muito complexa. E às vezes você tinha a mesma possibilidade de fazer a mesma coisa de uma forma bem simples. Não que isso seja fácil, porque a palavra simples parece que se tornou uma coisa fácil. Não é. O simples bem feito todos os dias se torna muito mais difícil do que qualquer outra coisa. Então foi o que eu falei até com o Nélio ali fora. Come ovo hoje, amanhã, daqui uma semana, todos os dias de manhã, no café da manhã você vai comer ovo. Daqui um mês vai se tornar difícil, daqui 10 meses é uma coisa, daqui 5 anos você já abandonou isso aqui faz tempo. E nós conseguimos continuar com a Growth acreditando nas coisas que nós acreditávamos por 16 anos. Isso é muito difícil, fazendo as mesmas coisas de forma simples, buscando o simples todo dia durante anos e anos e anos. Isso é que é muito difícil. Mas sabe por quê? Sabe por quê que o simples é muito mais difícil do que o complexo de ser feito? Porque o simples funciona e ele vai te trazer novas evoluções todos os dias. Já o complexo não funciona. Ele não vai te trazer evolução. Então o complexo é fácil de ser feito. O simples é difícil, porque ele vai te escalar para cima. Entendeu? Acho que esse que é o mistério do X da questão. O simples vai fazer você evoluir, vai te tirar da zona de conforto. Você vai andar, você vai escalar e você vai evoluir. O complexo ele vai ficar travado um mês. É que nem E aí fica todo mundo parado. Total. É fácil. Podia ficar 1000 anos falando que tem tecnologia, vai. Qual que é o simples? Executar e botar pra rodar. Direto. Olha o trabalho que dá pro time, né, cara? Porque é o quanto gasta também, né? De custo, de aposta, né? Eu tô falando dessa simplicidade, em vários momentos eu lembro da gente falar assim, olha, pra fazer isso aqui mesmo no simples, a gente vai seguir por esse caminho. Mas se vocês já quiserem utilizar, dá pra fazer dessa forma. Então já vamos utilizar assim. Isso aí. E aí, no dia a dia, falou assim, cara, não, essa forma já me atendeu. Não precisa seguir pro outro. Já tá aqui. Então isso gerava velocidade e a gente, enquanto time técnico, já viu o impacto disso. Olha, então, essa decisão que a gente tomou lá atrás para trazer desse jeito, olha o impacto que ela teve aqui para essa outra situação, esse outro uso para essa parte da tecnologia. É uma coisa que eu sempre pedia pro time, era para dar o feedback do quanto que impactou positivamente. Então, cara, eu lembro agora, recente, né, porque fazem só 6 meses que nós saímos, uma das últimas vezes que eu falei com o Felipe e com o Will, foi de uma funcionalidade, eu falei, ó, deu X pra isso aqui. Eu não posso falar o que é por causa do convite, mas, poxa, então trazer de volta pro time do lado de lá entender o quanto impactou também. Isso é muito legal, né? Porque a pessoa, às vezes, eu entreguei uma funcionalidade, mas e aí? Poxa, melhorou 30% da minha vida, cara. Muito obrigado. Então vocês são, pô, isso aqui, time nota 10, incrível. Pessoal, tem eu e o Fernando como prova viva, não desmerecendo as outras plataformas, jamais. Deve ter muita plataforma boa no mercado, mas a única plataforma que tem alma, coração e os donos e a equipe como dona presente é a UAP. Se você não escolher a UAP, eu acredito que em breve, pouco espaço de tempo, questão de meses ou poucos anos, você vai ter que vir migrar para a UAP para estar dentro de uma plataforma boa, competente, que as pessoas entendam a sua dor e resolvam a sua dor e estejam um passo sempre à frente junto com a sua empresa para crescer. Sensacional. Gente, estamos chegando ao final. Eu queria mais agradecer mesmo, cara. Acho que a nossa relação foi muito além. Eu aprendi muito profissional que eu sou hoje. Tem muita influência de vocês. O nível de exigência, o nível de simplicidade. Eu acho que tudo isso somado, cara, fez a gente se tornar o que a gente é. Então, eu acho que as palavras de vocês, como o Nelinho falou, às vezes até emociona por isso, porque a gente não faz esperando isso. Mas quando vem,
Eu acho que isso é um gás muito grande pra gente. Então, cara, obrigado de coração. Vocês são totalmente diferenciados. Vocês não são profissionais diferentes, são seres humanos diferenciados. Eu acho que isso muda muito, né? Então, gente, obrigado. Não sei se vocês têm alguma palavra final pra eles. Fiquem totalmente à vontade. Só dizer assim, talvez vocês não saibam, mas o valor número 5 da UAP é contribuir para a evolução das pessoas. Então, embora a gente faça tecnologia e com muito brilho no olho, cara, a gente tá pensando a todo momento que isso vai impactar nosso time, as pessoas ao redor, os nossos clientes, os clientes dos nossos clientes. E o que é muito legal de tudo isso? Vocês são essas pessoas. Cara, a gente tem incontáveis histórias de quanto vocês dois impactam na vida das pessoas. Vocês impactam nas nossas vidas. E vocês, pô, o Edu falando ali, ele reserva a hora do dia dele. Cara, ele vai ter uma filha daqui uma semana e ele reserva a hora do dia dele ou um dia todo pra ajudar pessoas, empreendedores que estão começando. Então, cara, eu acho que a definição que o Ed falou, vocês são seres humanos incríveis, cara. Se a gente for assim um pouquinho do que vocês são, já tá bom. Não, e quero agradecer também porque, além dos projetos como a Growth, eu acho que ajudou a gente também a olhar para a própria plataforma. Então, como o Fernando e o Eduardo pensariam nesse tema aqui? Porque isso também levou a gente a olhar para o mais simples, a tentar seguir por caminhos menores para que a gente conseguisse gerar um impacto maior também. Então, assim, na questão técnica da UAP também teve uma grande influência de vocês e na minha também, né? Porque acompanhou até o meu processo de liderança aqui dentro. Né? Então, quando a Growth entrou, acho que eu estava começando a liderança, né? Aqui. Então, foi até isso. Como que eu lidero o time técnico, como a gente entrega resultado, como vocês lideravam o time também e, principalmente, como vocês davam espaço para o time tomar decisão, para o time dar ideias, testar. Isso. E até uma coisa, né, pessoal? É fácil e bonito quando você testa e acerta e aí todo mundo leva o crédito. Mas quando você testa e erra, todo mundo tem que ter a humildade de olhar e falar, cara, calma. Que bom que você testou. Isso foi ótimo. Não é uma coisa ruim você ter testado errado, porque aprendemos. Isso aqui foi uma coisa boa. Ah, não trouxe conversão. Ótimo. Vamos então testar por aqui? Aí vocês testavam. Opa, aquele erro trouxe um acerto enorme. Que não era um erro, mas era um teste que não foi bem. Mas, cara, e se testar por aqui, todo mundo junto? Porra, por aqui deu X de faturamento a mais. Cara, aquilo lá, às vezes, como tem um ditado que diz, né? Às vezes você acha que tá acontecendo uma coisa ruim na sua vida, mas na verdade ela é uma coisa boa plantada pro bem pra frente. E você não tá entendendo. E várias vezes a gente testou coisas que não deram certo na hora, mas que trouxeram resultados incríveis no futuro. Às vezes meses depois, e às vezes não era aquele momento. Foi teste que naquele momento não fazia sentido, mas que estava ali pronto, que opa, Will, lembra daquele teste lá daquela época? Volta agora que hoje vai fazer total sentido e nós vamos arrochar. E aí o Will já vinha e pum, já tá meio que pronto, cara. É aqui, isso aqui, vai. Uma frase que resume bem isso é daquela do Thomas Edison, que ele fala o seguinte: eu não falhei nenhuma vez, eu só encontrei 10 mil formas de fazer diferente. É o que a gente fazia em time. Não falhávamos, né? Não falhamos nenhuma vez. A gente encontrava forma de fazer diferente, de ver, né, que aquilo pode ser feito de uma forma diferente. E até se puder aproveitar aqui o bonus track, né? Botar um final aqui. Poxa, nunca deixe o seu e-commerce aqui muito mais como uma forma de visão nossa, né, porque nós acreditamos, nunca seja refém de ninguém. Você não pode deixar que a sua empresa seja refém de alguma outra empresa, né? Você vai ter um fornecedor só, você vai ter uma empresa só que você vende, que você atende, né? Então, para quem precisa de e-commerce, tá aqui uma baita plataforma para não ficar dependendo só de um marketplace. Porque esse marketplace vai tratar dados quando ele entender que você é refém dele, ele vai fazer o que ele quiser com você. Porque você é obrigado a aceitar tudo que tem. Quando você fizer a pergunta da sua empresa de eu sou refém de alguém, né? A sua resposta tem que vir, não. Eu consigo continuar minha empresa independente de qualquer coisa. Então você sempre tem que trazer a conexão com o cliente. E a única forma de você conseguir trazer conexão com o cliente é você fazendo contato direto com ele, que vai ser através de um site. Então você sempre tem que trazer para ter uma plataforma própria. Porque o que seria um site próprio no caso, né? O que seria a gente se a gente tivesse vivido de marketplace? Alguém consegue responder? Então assim, você tem que ter o seu canal para fazer o atendimento do cliente, para criar a sua própria experiência, para criar o seu próprio vínculo, né? Então, marketplace é bom? Sim.
mas ele, como o Eduardo falava, quando eles iam tentar fazer com a gente, ele dentro do quadrado deles. Sim. É construir sua casa no terreno alugado, né? Mais ou menos isso. Nelinho, nosso grande finale. Pessoal, pra finalizar então, lá em 2024 encontrei o Edu na feira lá, com um stand enorme na Growth, com todos os atletas da Growth na época, né? E eu levei uma camiseta que eu pedi pra galera assinar. E por incrível que pareça... Oi? Maravilhoso, coisa fenomenal. A feira toda parou pra ver. E lá eu peguei a assinatura de todos os atletas, mas aí a gente moldurou, colocamos como um símbolo enorme lá na UAP, né, pra todo mundo ver. E aí deu sexta-feira eu quebrando tudo lá, tirando a camiseta, que eu falei, gente, tá faltando 2 assinaturas aqui, né? Então hoje, o maior prazer, vamos resolver esse problema. Faltou a assinatura das 2 pessoas, as 2 cabeças brilhantes aí, enfim. Para selar esse símbolo que é tão importante pra gente, queria pedir pra vocês darem um autógrafo. Eu não sei se alguém já pediu autógrafo pra vocês, agora você, Júlio, Cariani. você é o primeiro aqui. De peso, né, cara? Ó, o Cariani, o Fran Matos, Felipe Franco... Gorgonoide, Kaique Pro. Sempre com o maior prazer, e gostaria que, a minha assinatura não é só eu, né? Carrega o peso do time que a gente tinha junto, né? De todo o time, né? Tem pessoa lá dentro que eu vi eu tenho que viver mais 10 anos com a minha esposa pra ver a quantidade de tempo eu vi essas outras pessoas, cara. Com certeza. Gente, isso aqui significa muito pra gente, tá lá na parede da UAP, né? Então, o sentimento que você falou da gente entender que a gente faz parte do Team Growth. E acho que é isso que exemplifica isso do Nelinho, da gente tirar até a assinatura de vocês. Vocês criaram a Growth, tá sempre na história da Growth. Acho que tudo tem um começo, um meio e um fim. Mas, cara, o que vocês construíram vai ficar pra eternidade. Pra gente, com certeza, vai ficar pro resto das nossas vidas. Então, cara, muito obrigado aí por tudo que vocês fizeram por nós.